No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise completa sobre a maquininha da Infinity Pay e, junto com você, eu vou procurar a resposta para a seguinte pergunta: a Infinity Pay ainda está valendo a pena agora em 2023? Mas antes de começar a nossa análise, eu quero te dar um toque. Se você se interessar e desejar comprar uma maquininha da Infinity Pay, faz isso pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Comprando sua maquininha pelo nosso link, você vai ter um descontão de R$ 50. Isso mesmo, são R$ 50 se você comprar sua maquininha da Infinity Pay usando o link de indicação que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E para começar a nossa análise, essa é a primeira informação que eu preciso te passar desde o início. A Infinity Pay, ela só aceita clientes com CNPJ para comprar a maquininha dela. Ou seja, se você quiser ter uma maquininha da Infinity Pay, você precisa ter um CNPJ. Pode ser de qualquer natureza jurídica, pode ser uma empresa limitada, pode ser um MEI, mas o fato é, para comprar uma maquininha da Infinity Pay, para utilizar a maquininha dela, você precisa ter um CNPJ. Agora, caso você trabalhe utilizando o seu CPF e ainda assim você quiser trabalhar com a Infinity Pay, se aproveitando das taxas excelentes que a empresa oferece, nesse caso você pode utilizar o aplicativo da Infinity Pay e fazer suas vendas pelo aplicativo. Só que você vai ter essa limitação. Se você trabalhar apenas com o CPF, você só pode utilizar a Infinity Pay pelo aplicativo da empresa, pois, como eu falei, para comprar a maquininha, você obrigatoriamente precisa ter um CNPJ, mesmo que seja pelo menos um CNPJ de MEI. Inclusive, já que a gente está falando sobre a maquininha da Infinity Pay, né? Atualmente, a maquininha que a empresa trabalha é uma maquininha Smart com Android e é uma máquina super moderna. Deixa eu te mostrar a maquininha da Infinity Pay mais uma vez para você ver. Essa é a máquina que a Infinity Pay está trabalhando atualmente, pessoal. Esse é o modelo Smart P2, é uma máquina muito boa, ela trabalha com o sistema Android, né? E atualmente é a minha máquina principal de uso, certo? A Infinity Pay tem taxas muito boas e a máquina da Infinity Pay é a máquina que eu mais gosto de trabalhar. Principalmente pela credibilidade, eu nunca tive problema com a empresa, é uma empresa que eu gosto muito de utilizar, certo? E tem outras empresas que têm taxas muito boas atualmente também, mas a minha máquina de preferência, quando é para fazer venda na máquina, é sempre a maquininha da Infinity Pay. Eu tive também por um bom tempo, né, eu utilizei por um bom tempo aquele primeiro modelo que a Infinity Pay trabalhava, esse modelo aqui que era o S920. Durante um bom tempo, essa maquininha aqui foi a minha máquina principal, né? Mas depois que ela lançou o modelo Smart, eu adquiri esse modelo Smart também, e agora a máquina que eu mais tenho usado aqui no meu trabalho é esse modelo P2, que é a máquina Smart da Infinity Pay. Agora, falando sobre formas de pagamentos, esse é um dos grandes diferenciais da Infinity Pay. O que você pensar de forma de pagamento, a empresa tem para oferecer. Você pode vender com Pix direto na maquininha e é Pix sem taxa direto da máquina da Infinity Pay. Ela tem também link de pagamento que você pode fazer através do aplicativo. Você pode fazer vendas no débito com taxas excelentes. Também venda no crédito à vista e parcelado em até 12 vezes, com taxas excelentes também. E para quem precisa, né, de e-commerce, fazer venda online, você ainda pode trabalhar utilizando a loja online da Infinity Pay para realizar suas vendas. E detalhe, se você tiver um celular com Android, você também pode fazer vendas pela Infinity Pay utilizando diretamente o aplicativo. E como eu falei, né, nesse caso aqui do aplicativo, isso vale para quem tem o CNPJ, que é cliente pessoa jurídica, e mesmo você que trabalha apenas com CPF, você não vai poder comprar a maquininha da Infinity Pay, mas você vai poder fazer vendas também pelo Infinity Tap direto no aplicativo da empresa. Então é muito legal, né, que mesmo sem ter a maquininha, você tem esse benefício de poder fazer as vendas direto pelo aplicativo. E na hora que você precisar fazer uma venda utilizando a Infinity Pay,
você não vai ficar sem vender, porque a Infinity Pay, ela aceita as principais bandeiras do mercado. Você pode fazer venda para cartões de bandeira Visa e Mastercard. Só aí você está pegando praticamente 90 a 95% das pessoas, né, porque a grande maioria das pessoas hoje em dia ou tem cartão da bandeira Visa ou tem cartão Mastercard. Fora isso, ela aceita cartões da Elo, aceita Hipercard, aceita também Hiper, e você ainda pode vender, né, usando as carteiras digitais. Se seu cliente ele tiver o Apple Pay, se ele tiver o Samsung Pay ou o Google Pay, você pode fazer venda também para as pessoas que fazem usando esse sistema. Eu, por exemplo, eu não ando mais com cartão. Eu só faço meus pagamentos usando o Samsung Pay, que eu tenho o Samsung Pay cadastrado no meu celular, e a maquininha da Infinity Pay, ela aceita pagamento usando esses meios digitais, Samsung Pay, Google Pay, Android Pay, o que a pessoa tiver lá, ela vai aceitar. E mais uma vez, pessoal, eu tenho que destacar para vocês o aplicativo da Infinity Pay. É um aplicativo realmente completo. Pelo aplicativo da Infinity Pay, como eu já falei, né, vocês podem fazer vendas utilizando o link de pagamento. Isso é muito legal, que dá para você fazer vendas pela internet usando o link de pagamento da Infinity Pay. Você também tem acesso à conta digital da Infinity Pay diretamente lá no aplicativo. Então, mesmo que você, por exemplo, não tenha conta em nenhum banco, na hora que você se cadastra lá na Infinity Pay, automaticamente, na mesma hora, você já vira cliente da conta digital da Infinity Pay. Então, você nem precisa abrir conta em nenhum banco para trabalhar com a Infinity Pay. Você pode utilizar a conta digital que ela mesma já oferece. E fora isso, ainda tem o cartão de crédito virtual da Infinity Pay com um cashback de 1,5%. Olha para aí, é uma solução completa. Além de você ter a maquininha de cartão, você ainda tem a conta digital e tem o cartão virtual com um cashback de 1,5%. Eu só quero chamar a atenção para um ponto importante sobre essa questão do cartão virtual da Infinity Pay. Tem algumas pessoas que reclamam dizendo que não é um cartão físico e falam disso como se isso fosse um defeito, como se fosse um problema. Olha, eu vou falar por mim. Fazem 2 anos que eu não ando mais com cartão físico na minha carteira. O meu cartão é um cartão virtual que, como eu falei, eu uso através do Samsung Pay. E mudou minha vida quando eu comecei a trabalhar com o Samsung Pay, pessoal. Já faz 2 anos que eu não uso mais cartão de crédito de verdade. Eu até tenho, mas ele fica aqui guardado na minha gaveta. Quando eu vou para a rua e preciso pagar qualquer coisa, até quando eu compro um cafezinho na padaria, eu compro utilizando o Samsung Pay com um cartão virtual que está cadastrado lá. Então, o fato da Infinity Pay não ter cartão físico, isso não é nenhum problema. Na realidade, isso só mostra que a empresa está antenada com as tecnologias que a gente tem atualmente. Mas, pessoal, nem tudo são flores, e agora eu vou falar para você de 2 pontos negativos da Infinity Pay que me incomodam bastante, e de repente esses 2 pontos podem incomodar você também. Mas antes disso, para você que chegou até esse ponto do vídeo, por favor, deixa o seu like, que o seu like ajuda muito o nosso canal, e é através do seu like que o YouTube vê que o conteúdo desse vídeo é importante e vai mostrar ele para mais pessoas. E além disso, eu te convido também para fazer sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. E lembra, faz a sua inscrição ativando o sininho, dessa forma você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E agora, pessoal, um ponto negativo da Infinity Pay que me incomoda bastante é esse que vocês estão vendo, a garantia de apenas 1 ano. Atualmente, a gente já tem concorrentes da Infinity Pay que, através do sistema de comodato, oferecem garantias vitalícias para a maquininha no caso, certo? Tudo bem que é através de comodato, mas é uma garantia vitalícia, é uma coisa muito boa. E tem empresas também que oferecem garantia de 5 anos. Então, a garantia de apenas 1 ano da Infinity Pay está uma garantia mínima, né? É legal, pelo menos é 1 ano de garantia, né? Melhor do que aquela garantia de apenas 90 dias, que seria aquela garantia que a lei realmente abriga, né? Então, pelo menos a gente tem uma garantia de 1 ano, não é aquela coisa de apenas 90 dias, né? Mas a gente já tem concorrentes aí oferecendo padrão de garantia bem maior no mercado. Para mim, esse é um ponto negativo da Infinity Pay. Será que essa questão te incomoda também ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso.
Outro ponto negativo da Infinity Pay que incomoda alguns clientes é o fato de que agora a Infinity Pay ela está enviando as maquininhas dela sem chip de dados. Na real, para mim isso não é uma coisa que incomoda, até porque eu só faço minhas vendas dentro realmente do meu estabelecimento, então quando eu faço minhas vendas eu sempre estou no Wi-Fi. Então isso para mim não incomoda. Mas eu sei que de repente alguns clientes que precisam utilizar a máquina na rua de alguma forma no caso, né, eles acabam sentindo falta dessa questão do chip de dados. Se bem que existem formas de contornar isso aí, certo? Você pode fazer o roteamento da internet do seu celular diretamente para a máquina e você pode compartilhar a internet do celular com a máquina. Então existem formas de você contornar isso. Mas o fato é que para muitas pessoas que de repente precisam utilizar a máquina na rua, incomoda um pouco o fato da máquina ser vendida sem o chip de dados. Eu queria saber de você, da sua realidade. Isso é uma coisa que para você faz falta ou não? Como eu falei, no meu caso, como eu uso a maquininha sempre interna no meu estabelecimento, para mim não incomoda, porque eu uso a máquina sempre no Wi-Fi. Mas eu queria saber de você, isso é um ponto negativo para você? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre as taxas da Infinity Pay, que no final das contas é isso aqui que interessa. Esse pode ser o maior ponto positivo que uma empresa tem, ou pode ser o maior ponto negativo que uma empresa tem. E no caso da Infinity Pay, eu te garanto, as taxas delas são um ponto positivo muito grande. Mas antes de falar da taxa, deixa eu destacar duas informações bem relevantes sobre a Infinity Pay. O primeiro ponto é que a Infinity Pay ela não exige um faturamento mínimo mensal. Ou seja, a Infinity Pay não faz que nem outras empresas que te obrigam a ter um faturamento mínimo, sei lá, de 5.000 por mês, 10.000 ou 20.000, seja lá quanto for. Mesmo que você venda apenas R$ 100 por mês, você vai poder ter as excelentes taxas que a Infinity Pay te oferece. Isso é uma coisa muito boa, o fato dela não exigir um faturamento mínimo. E outro detalhe é que você já recebe com um dia útil. Você vende hoje e no primeiro dia útil seguinte, você já recebe o valor total da sua venda. Mesmo que você venda parcelado em 12 vezes, você já recebe o valor total com um dia útil. Agora, falando de taxas, essas aqui, pessoal, são as taxas da Infinity Pay que você vai ter. Quando você fizer uma venda no débito, você vai ter uma taxa de apenas 1,38%. Quando você fizer uma venda no crédito à vista, é uma taxa de 3,16%. Quando você vender no crédito parcelado em 12 vezes, é uma taxa de apenas 12,41%, e quando você vender no Pix, você vai ter taxa zero. Detalhe, o Pix da Infinity Pay você pode fazer ele direto na máquina e ele não é aquela coisa que algumas empresas andam oferecendo por aí, que só é taxa zero no Pix durante os 30 primeiros dias. Se liga nas letrinhas miúdas. Tem empresa que diz que oferece taxa zero, mas quando você vai ver nas letrinhas miúdas, é só por 30 dias que você tem taxa zero no Pix. Na Infinity Pay não tem essas letrinhas miúdas aí na taxa do Pix. E lembrando esse detalhe, pessoal, essas taxas aqui são para a bandeira Visa e Master. Como você já deve saber, dependendo da bandeira do cartão, essas taxas podem ter uma pequena variação. Agora, respondendo à pergunta que a gente fez no início do vídeo, depois que a gente recebeu todas essas informações, a Infinity Pay vale a pena agora em 2003? Vale muito a pena sim, pessoal. Eu lembro que no finalzinho de 2019, quando eu ainda nem tinha CNPJ, eu nem era MEI, o meu sonho era ter uma máquina da Infinity Pay, né? Aí no meio de 2020, quando eu abri o meu CNPJ, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta no Nubank e a segunda coisa que eu fiz foi comprar uma maquininha da Infinity Pay. Eu passei muito tempo querendo ter uma maquininha da Infinity Pay e só não tive ela porque eu não tinha o CNPJ. Mas assim que eu abri o meu CNPJ, eu peguei logo a minha maquininha da Infinity Pay, pessoal. E de lá para cá, o que mudou? Praticamente nada, certo? Desde sempre, a Infinity Pay sempre é uma daquelas empresas que oferecem as melhores taxas de máquina de cartão, certo? Tem aqueles dois pontos negativos que eu falei, que é a questão da garantia de um ano, né? E o fato da maquininha ser enviada atualmente sem o chip. Mas é como eu falei, a parte do chip, para mim,
Não incomoda porque eu uso minha máquina no Wi-Fi. E a garantia de 1 ano também, eu cuido bem da minha máquina, eu sempre uso ela bem no meu estabelecimento, então as 2 máquinas, até o modelo mais antigo, ainda está inteiraço aqui, está funcionando normal, certo? Então, olha, eu digo isso para você, se você quer ter uma empresa confiável e que sempre, sempre vai te oferecer as melhores taxas, não tenha dúvida, a empresa que você está procurando é a Infinity Pay. E caso você só tenha CPF e ainda não possa ter uma maquininha da empresa, fica essa dica: abre o teu MEI, faz que nem eu fiz, certo? E começa a trabalhar com a maquininha da Infinity Pay, que ela só traz benefício para você. Com certeza vai te ajudar a fazer o teu negócio crescer e prosperar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários e a gente segue conversando aqui embaixo. E lembrando, aqui na descrição desse vídeo tem o link de indicação com o seu desconto de R$ 50 para comprar sua maquininha. A gente se vê no nosso próximo bate-papo.